Marcos 4, a partir do versículo 35. Marcos 4, 35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, agora para ministrar a Tua palavra. Necessitamos, Pai, da Tua sabedoria, da Tua direção, a direção do Teu Espírito, Pai. Que a Tua palavra tenha livre curso entre nós nessa manhã. Ministre aos nossos corações, nos ensine. Ó Deus, faça, Senhor, aquilo que Te apraz. Em nome de Jesus, amém. Se eu fosse dar como tema a essa mensagem, eu diria: aprendendo com as tempestades. Amém? Seria isso. A tempestade, quando nós falamos nesse nome, assusta, né? Está sempre relacionado a uma situação difícil, a situação de dificuldades, de tribulações e muitas vezes de desespero. Então, sempre quando nós falamos em tempestades, claro que humanamente falando, tempestade a gente lembra daquela chuva que vem, né, e rebenta a telha, aquele vendaval. E quem trabalha em mar, embarcado, sabe o que acontece quando vem a tempestade, o mar vira, o que acontece com as embarcações. Mas, em geral, o entendimento que a gente tem é isso: quando se fala em tempestade, essa palavra tempestade, ela está associada a dificuldades, a lutas, a tribulações, a desespero, muitas vezes. Há tempestades que muitas vezes elas são individuais. Às vezes está todo mundo, né, numa bonança. Aqui não é o caso, porque aqui diz que esse barco saiu ali no mar da Galileia, e aí diz que outros barcos o acompanhavam. Portanto, se o barco que os discípulos estavam foi alcançado pela tempestade, esses outros barcos também foram. Mas às vezes existe situação na nossa vida que parece que está todo mundo em bonança, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, está todo mundo com a situação resolvida, e nós estamos num perrengue terrível, né? Parece que a tempestade só nos alcançou, né? Está o sol em todas as casas, mas a minha casa está trovoada, relâmpago e água correndo. São aquelas tempestades muitas vezes particulares, né? Ela não deve ser de estimação,
né? Que tem pessoas que têm aquelas tempestades de estimação, não querem largar dela nunca. Mas às vezes nós passamos sim, amados, por tempestades pessoais. E há aquelas tempestades que são coletivas. E essas não perdoam ninguém. Não escapa ninguém. São tempestades que atingem branco, preto, rico, pobre, nos jardins, na periferia, no submundo, no primeiro mundo, no terceiro mundo. Atinge a todos. Exemplo agora que nós estamos vivendo. Essa pandemia, ela não escolhe. Ela não escolhe classe social, aonde mora, em que país está. Não. Alcança a todos, sem nenhuma distinção. O mundo passa hoje, né, por uma situação parecida. Agora, por mais que sejam duras, e na maioria das vezes as lutas, as tempestades, as tribulações, as dificuldades, há sempre a possibilidade de nós extrairmos lições. Por exemplo, esse momento que nós estamos passando agora, muito tem se falado como jargão isso, mas eu espero que não seja somente um jargão. Que em tudo isso que estão passando, algum aprendizado a gente tenha. Lá na ponta lá, a gente tenha aprendido alguma coisa. Então, em todas as dificuldades, nós podemos e devemos aprender alguma coisa. Mas, voltando aqui para a mensagem de fato, a Bíblia narra, assim com bastante foco ou enfoque, 4 tempestades. Nós conhecemos ali a tempestade com Jonas, né? Nós conhecemos essa aqui que nós lemos. Aqui mesmo com Jesus, uma outra tempestade, está aqui no capítulo 6, em que Jesus anda sobre as águas, é uma outra situação. Ali Jesus estava fora do barco, aqui Jesus estava dormindo no barco. Então são 2 momentos distintos. E uma outra tempestade também, está no capítulo 27 do livro de Atos, em que Paulo está indo para Roma para ser lá interrogado. Ele havia apelado para César, e nessa viagem acontece no trajeto lá coisas terríveis. E está narrado aqui na palavra de Deus. Então são essas 4. É assim, amados, embora aqui tenha 4, a gente precisa saber, amados, que em algum momento da nossa vida nós vamos ter que deparar com a tempestade à nossa frente. Em algum momento, se você ainda não enfrentou, eu já enfrentei várias. Umas maiores, outras menores. Mas se você não enfrentou, isso não é uma palavra muito animadora, mas é uma palavra realista, que em algum momento você vai ter que se deparar e enfrentar tempestades, dificuldades na sua vida. São dificuldades que muitas vezes, que a tempestade é assim, ela é inesperada, muitas vezes. Às vezes ela dá sinal, né? Às vezes você abre a janela assim, você vê nuvens, está escurecendo aqui, e corre lá, tira a roupa do varal porque vai chover, né? Mas às vezes não. Às vezes, repentinamente, o céu que está limpo, as coisas mudam. Mudam e vêm, muitas vezes, com destruição. E é assim, muitas vezes, na nossa vida. Está tudo direitinho, está tudo redondinho, está tudo bonitinho. De repente, é uma enfermidade. De repente, é um desemprego. De repente, é um ente querido que se foi. É um casamento desfeito. São várias situações.
E você entra em desespero, são situações que você não sabe o que fazer, porque as tempestades, momentos difíceis, momentos de tribulações, muitas vezes elas vão embora, e na maioria das vezes vão, porque a tempestade ela não vem para ficar, vento não vem para ficar, ele chega e vai embora. Mas o problema é que muitas vezes ele chega e vai embora e deixam destruição, deixam marcas, deixam cicatrizes que muitas vezes levam tempo, marcas que levam tempo para cicatrizar. Então, às vezes a tempestade foi e foi embora, acalmou tudo, o céu abriu novamente, e nós olhamos e vamos contar e ver e reparar a destruição, que muitas vezes no momento da tempestade a gente não tem, é tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente não consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo. Aí quando acaba, aí vem a operação rescaldo. É que você vem olhar a dimensão, a extensão, o tamanho do prejuízo que ficou. Mas, amados, e é o tema dessa mensagem, apesar de tudo isso que disse aqui, nós precisamos entender que as tempestades, elas são pedagógicas. A gente precisa ver a tempestade como uma escola para nossas vidas. Nós precisamos, vou ser redundante aqui, aprender com as lutas e com as dificuldades. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que Jesus aprendeu com o sofrimento. Com o sofrimento ele aprendeu. E lá diz que ele aprendeu a ser obediente. Ele aprendeu a obedecer através do sofrimento e com tudo que ele sofreu. Então nós precisamos aprender com as dificuldades. Mas eu quero aqui, amados, citar algumas coisas, no que eu falei aqui de Jonas e no livro de Atos. No livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, atende para isso, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. É bastante conhecido de quase todos essa passagem, essa história narrada na Bíblia a respeito de Jonas. Então aqui, ele desobedece, há uma desobediência, e esta desobediência fez com que ele fosse acometido por uma tempestade, e essa tempestade, causada ali, na desobediência de Jonas, acabou alcançando aqueles que estavam à sua volta também. Os que estavam à sua volta sentiram ali medo. A situação que aquele barco estava. A situação era tão difícil que houve perda, houve prejuízo. A carga daquele barco ali foi jogada no mar, para que ele ficasse mais leve. Então, aqui é um fato, e aqui diz no versículo 4, que o Senhor fez soprar. Uma tempestade que o Senhor promoveu ali, porque tinha
algo, um propósito específico a realizar através da vida de Jonas. Então, aqui a gente poderia dizer que a desobediência e a tempestade. Ou a tempestade associada à desobediência. Agora, lá em Atos, no capítulo 27, eu vou pedir para você depois ler em casa, todo esse capítulo 27. Tem ensinos maravilhosos para serem aplicados na nossa vida. 27 de Atos. Então, obviamente, não dá para me ler todo ele. Mas no versículo 9 diz assim: tínhamos perdido muito tempo. Aqui é Lucas, né, narrando. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. Até aqui, por enquanto. Depois a gente volta para cá. Então a gente vê aqui, lá em Jonas, uma atitude de desobediência. Aqui é uma atitude de orgulho, de altivez. Paulo era um prisioneiro. Paulo tinha apelado para César, estava sendo levado para Roma, mas na condição de prisioneiro. E ele traz agora uma palavra, ele traz agora uma direção. Mas o centurião, no seu orgulho, eu vou ouvir esse carinha aí, eu vou ouvir um prisioneiro, eu vou ouvir o piloto. E às vezes não acontece isso com a gente. Nós nos achamos superiores a todo mundo. E às vezes vem aquela pessoa que nós julgamos ser menor, que nós entendemos ser menor do que a gente, e traz uma direção, traz uma palavra, uma orientação, e muitas vezes de Deus. Mas nós nos orgulhamos, no nosso orgulho. Quem é esse para me dar orientação? Quem é esse para me orientar? E muitas vezes, aqui depois nós voltaremos a isso. Esse barco, onde Paulo estava, enfrentou tormentas terríveis. Porque o centurião ali preferiu ouvir o piloto, porque ele achava que o piloto ali, por ser piloto, era mais experiente. E não ouve a palavra de Paulo. Então, aqui, lá a desobediência e tempestade, aqui o orgulho e tempestade. Mas voltando aqui ao texto de Marcos 4... Voltando ao texto de Marcos 4, aqui é diferente, amados. Aliás, no capítulo 6, aquela outra tempestade que eu falei para vocês, Jesus anda sobre as águas, no 45 do capítulo 6, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Aqui diz que Jesus, naquela ocasião, insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. E eles entraram. E eles entraram e enfrentaram dificuldades. Aqui no versículo que nós estamos lendo aqui, diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Ou seja, aqui também os discípulos obedeceram.
Com Jonas, a desobediência. Lá em Atos, o orgulho, a altivez. Aqui, nesses dois episódios com Jesus e os discípulos, a obediência. Os discípulos estavam no centro da vontade de Jesus. Entre no barco. E eles entraram. Eles não questionaram. Eles não desobedeceram. Mas, no entanto, eles foram alcançados pela tempestade. O que eu quero dizer aqui, com isso, amados, é repetir o que eu já disse agora há pouco. As tempestades, elas atingem a todos. O fato de eu ser crente, o fato de eu ser um cristão, o fato de eu ser um obediente, o fato de eu adorar a Deus, o fato de eu louvar a Deus, o fato de eu estar em uma igreja, fazer parte, ser membro de uma igreja, não é a garantia de que eu não enfrente dificuldade em algum momento. Não é a garantia de que a tempestade não me alcance em algum momento. A tempestade alcança o desobediente. A tempestade alcança o orgulhoso. A tempestade alcança o obediente. Alcança o ateu. Alcança o cristão. Alcança todos. Todos em algum momento terão que se deparar com a tempestade. Os discípulos aqui, nessa e na outra situação ali, eles foram obedientes. Eles não foram negligentes. Porque os discípulos, sobretudo ali Pedro, João, André, Tiago, eram pescadores. Experimentados, conheciam a embarcação. Conheciam o mar da Galileia, que na verdade era um lago, é um lago, existe ainda hoje, óbvio, é um grande lago. E lago a gente sabe que ele é calmo. Mas ali pela posição geográfica, cercado de montanhas, diferença de temperatura, o mar muitas vezes repentinamente virava. Então era algo imprevisível. E é assim que muitas vezes as dificuldades chegam na nossa vida. Porque se as dificuldades na nossa vida fossem previsíveis, a gente se prevenia sempre. E às vezes a gente até procura se prevenir. Mas com toda a prevenção que nós tomamos, às vezes ela nos alcança. Aí você fala assim, poxa, eu tomei todo cuidado aqui, eu observei isso, eu observei aquilo, eu tomei cuidado ali, eu orei, eu jejuei, eu me consagrei, e a tempestade me alcançou. E eu fui alcançado pela tempestade. Então os discípulos conheciam o mar, conheciam a embarcação, eram experimentados, tinham ofício de pescadores, mas a palavra de Deus diz que eles tiveram medo. Eles se amedrontaram. Aqui diz que no versículo 41 que eles estavam apavorados. A situação desses discípulos. Jesus lá no barco dormindo. E eu queria falar aqui, amada, comentar alguma coisa sobre essa questão do medo. A Alice até falou aqui do medo, né? Que nós não devemos ter medo. E sim, amado, nós não devemos ser dominados pelo medo. O medo, ele não pode nos paralisar. Mas eu penso, amado, que o medo, muitas vezes, é um dispositivo para a nossa preservação. O que me faz desviar o rosto quando alguém lança alguma coisa na minha direção é o medo de eu ser atingido. Eu fui criado no mar, no litoral.
no mar é uma máxima. E não precisa estar no mar, não. Isso é, em geral, falam isso. Você vai para a praia, você toma cuidado. Porque só se afoga quem sabe nadar. Quem já não viu isso? Só morre afogado quem sabe nadar. Ou quem não respeita o mar. Porque quem vai lá e tem medo, ele se preserva. Então, em algum momento, o medo, ele tem alguma razão e alguma importância que ele exista. Esse medo ele não pode se tornar fobia, que aí é patológico. E às vezes, espiritualmente, nós estamos também com uma patologia, medo, que ficamos paralisados, apavorados. Interessante aqui que os discípulos não negam. Porque esse episódio aqui está nos 4 evangelhos. Marcos não foi discípulo, mas Mateus foi. Mateus certamente estava aqui no barco. E ele fala, nós tivemos medo. Nós estávamos apavorados. Esses dias de pandemia, a gente precisa tomar cuidado, que tem pessoas que exageram. Tem pessoas que estão trancadas dentro de casa, aí não sai nem no portão. Eu conheço, não estou falando que eu conheço pessoas que já tomou 2 vacinas, se trancaram em outra cidade, não saem nem na calçada. Sabe, virou uma paranoia, né? Mas existe outro extremo, amados. Às vezes a gente se sente sem fé porque está tomando cuidado. A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas quando eu saio de casa, a gente ora, Senhor, guarda a minha casa, coloca teus anjos aqui, mas eu dou 2 viradas na chave da porta e tenho 2 cadeados no portão. Porque tem que ser assim. Existe parte na vida que é nossa. É nossa. Nós estamos aqui de máscara. Não é? E nós falamos, quem me guarda é o Senhor. E é uma verdade, quem nos guarda é o Senhor. Mas nós temos que usar máscara. Nós temos que higienizar a nossa mão. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. No fim eu volto a falar sobre isso. Mas já partindo aqui para a conclusão, o importante, amados, não é a questão, e o importante não é a minha desobediência, a minha obediência, se eu sou orgulhoso, se eu sou humilde. O fato é que o orgulhoso e o humilde, o obediente e o desobediente, ele vai ter que, em algum momento, enfrentar algumas dificuldades, algumas tempestades. Mas, e o que difere, o que faz a diferença nisso tudo, é que no barco, e esse barco aqui é a representação da nossa vida, esse mar da Galileia aqui é a representação da trajetória da nossa vida. Nesse barco, Jesus está. É isso que faz a diferença. É que na tempestade, na dificuldade, eu posso clamar ao Senhor. Senhor, me socorre. Uma das perguntas que os discípulos fazem a Jesus é a seguinte: Mestre, não te importas que morramos? Você dormindo aí? Você num sono aí, com a cabeça no travesseiro, e nós aqui
aflitos, apavorados. E a palavra de Deus, aliás, na verdade, muitas vezes nós fazemos essa pergunta: será que o Senhor não se importa comigo? Será que o Senhor não está vendo o meu estado? Querido, o Senhor se importa com cada um de nós, o tanto que se importa que a resposta que Jesus dá aqui é que Ele deu a sua própria vida em nosso favor. Ele se importa tanto com a gente que Ele deu a sua própria vida. Então, o Senhor se importa com você na tempestade. O Senhor se importa com você na sua dificuldade. O Senhor se importa com você na tribulação. O Senhor se importa com você na dificuldade. Clame a Ele nesse momento. O problema é que muitas vezes as nossas forças se foram, os nossos recursos se foram. E nós continuamos a agir por nós mesmos. Tentar resolver as coisas do nosso jeito. Outra coisa, amados. Jesus faz a seguinte pergunta para eles. A repreensão aqui, ele fala: por que vocês estão com tanto medo? Mas a ênfase aqui é essa: ainda não tem fé? Jesus entra com os discípulos no barco, depois de um dia de milagres, de curas, de operação do Senhor. E anteriormente os discípulos tinham passado por várias situações, por várias operações do Senhor. Por isso a pergunta, é como se Jesus dissesse: depois de tudo que vocês viram que eu fiz, vocês ainda são incrédulos, vocês ainda não confiam. Amados, no momento de dificuldade, de luta, de tempestade, nós precisamos lembrar de quantos livramentos o Senhor já realizou em nossas vidas. De quantas dificuldades o Senhor já nos livrou. Quantos momentos difíceis que nós achávamos que não iríamos resistir. E estamos aqui. E estamos aqui. Então, amado, talvez você esteja hoje aqui e dizendo assim: eu estou vivendo e estou passando por uma grande dificuldade. E eu quero dizer para você nessa manhã, se é esse o seu caso, que Jesus, que até aqui te sustentou, que realizou grandes coisas na sua vida, Ele está no teu barco. Ele está no teu barco. E Ele se importa com você. E Ele se importa com você ao ponto de já ter dado a própria vida em seu favor. Ainda não tem fé? Aí você fala assim: mas eu me encaixo em Jonas. Eu me identifico com Jonas. Eu sou desobediente. Eu estou seguindo outra direção. Jesus me mandou fazer uma coisa, eu estou fazendo outra. Por isso, eu estou passando por essa tempestade. Por isso, eu estou passando por essa dificuldade. Jonas, depois desse episódio aqui, sabe o que aconteceu? Ele foi lançado no mar. Depois, sabe o que aconteceu? Um grande peixe engole. Você imagina você no ventre de um grande peixe. Não dá nem para imaginar como seria lá. Mas, no versículo 9 do capítulo 2, depois, aliás, no capítulo 2 todinha, lá ele faz uma oração de arrependimento. Ele se arrepende da desobediência. E no versículo 9, ele diz assim: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. O Deus que mandou vir uma tempestade sobre Jonas,
é aquele agora que vomita, pede para o peixe vomitar Jonas na praia, sabe para quê? Para que ele cumpra o propósito que Deus tinha na vida de Jonas. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Você está em desobediência? Faça igual Jonas. Eu voltarei a louvar o Senhor. Eu voltarei a adorar o Senhor. Eu cumprirei totalmente o que eu prometi. Eu cumprirei totalmente o que eu prometi, porque é do Senhor que vem a minha salvação. Amém? Ele permanece, amado, fiel, mesmo na desobediência. A palavra de Deus diz que ainda que a gente seja infiel, o Senhor permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele tem sempre uma palavra de restauração. Olha em Atos 27. Depois da tormenta, depois da tempestade, olha que Paulo fala para esses homens. No versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados por alguma ilha. Olha que palavra poderosa. Paulo deu o conselho, e agora aqui ele lembra: vocês não me ouviram, mas não fez isso como revanchismo, está vendo aí? Bem feito, não foi isso que Paulo fez. Ele só lembrou: eu dei uma direção para vocês, e vocês não seguiram, mas fiquem tranquilos, Deus está no controle. Deus tem um propósito na minha vida, Paulo fala. E por Ele ter um propósito na minha vida, Ele vai preservar a minha vida, e disse também, vai preservar de vocês. Amados, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, aqueles que nos cercam são amparados também. São guardados também. O Senhor guarda você e guarda aquele que está ao seu redor e está ao seu lado. E Ele tem sempre um propósito. Em Marcos, Jesus disse para os discípulos: vamos passar para o outro lado. E lá no outro lado, depois no capítulo 5, você vai ver que Deus trabalha na vida do endemoniado gadareno lá. Havia um objetivo, havia um propósito de passar por lá. Então não importa a tempestade. O propósito que Jesus disse que iria passar, ia acontecer. Vamos, nós, eu e vocês, discípulos, nós vamos passar para o outro lado. É essa a questão. Na tempestade, na dificuldade, nas lutas, nas tribulações, tenha a exata dimensão dos propósitos de Deus na sua vida. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai realizar. A despeito de toda a dificuldade, a despeito de toda a luta, de toda a tribulação e de toda a tempestade. Jesus está no barco da tua vida, amados. Amém? Ele está com você. Às vezes nós achamos que não. Às vezes nós, sejamos honestos, nós fazemos a pergunta: ô Senhor, você não se importa com a minha causa?
Você não se importa com a minha situação, com o meu sofrimento. Mas eu declaro para você que Ele se importa sim. O vento, ele vai passar. Há uma frase, que eu não sei de quem é, que diz que os grandes almirantes devem a sua reputação a grandes tempestades que eles enfrentaram. Então tem grandes almirantes que colocaram seu nome na história, eles só tiveram lá esse nome na história porque enfrentaram e venceram grandes dificuldades. Não foram os almirantes de gabinete, não foram os almirantes de escritório, foram almirantes que pegaram embarcações e enfrentaram ventos e mares turbulentos. Generais, marechais que se destacam são aqueles que enfrentaram tanques, que enfrentaram guerras. Esses são os que se destacam. Então, amados, a tempestade, a luta, a dificuldade, ela vem. E o que nos faz a diferença é que na luta, na dificuldade, ainda que dormindo aparentemente num travesseiro, há várias versões ou interpretações nesse dormir de Jesus. Eu quero crer que ele está dormindo mesmo. Jesus é 100% Deus e homem. Estava cansado. Eu vou nessa linha que ele estava realmente cansado. Mas ainda no seu cansaço, ele acorda num momento propício, adequado, e aquieta o mar. E o vento aquietou e fez-se grande bonança. Amém? Aplicando, querido. Primeiro, nunca pense que só você passa por dificuldade. Nós temos essa tendência. Na dificuldade, nós somos os coitadinhos. Nós somos os perseguidos, né? A ovelha negra. Eu sou ovelha negra sempre. Não somos só nós. Todos passam. Lembre ali que outros barcos acompanharam. Às vezes, amada, a dificuldade que eu estou passando, estou desesperado, o irmão está passando muito maior. E às vezes está se comportando de forma melhor, de maneira melhor, está superando melhor do que eu. Segundo, reconheça a dificuldade. Não dá para dizer, não há tempestade, não há luta, não há tribulação. Não, se há tribulação, há tribulação. Se há dificuldade, há dificuldade. Se há tempestade, há tempestade, mas não foque nela. Não centralize na dificuldade. Centralize que no seu barco Jesus está. Jesus está no barco, entregue o leme para ele, o comando para ele. Terceiro, nas dificuldades, não esqueça jamais do que o Senhor já realizou na sua vida. Você chegou até aqui. Você está aqui. Faça um retrospecto de quantas lutas já viveu e já passou. Mas você está aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor te trouxe até aqui. Amém? E finalmente, lembre-se que o Senhor tem um propósito na sua vida. Assim como ele disse para o discípulo, vamos passar para o outro lado. Assim como ele disse para Jonas, você vai para Nínive. Assim como ele disse para Paulo, você vai para Roma. Ele está dizendo para cada um de nós, eu vou cumprir o meu propósito na sua vida. Aquilo que eu planejei na sua vida será cumprido. Independente da tempestade, independente da dificuldade, independente da tribulação. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.